Olá, exploradores de mistérios! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante que mistura fé, história e arqueologia. Já parou para pensar se a famosa passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho, liderada por Moisés, deixou algum vestígio para trás? A resposta pode te surpreender. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nas águas do Mar Vermelho em busca de evidências do Êxodo. A história é uma das mais conhecidas da Bíblia. Deus abre as águas do Mar Vermelho para que os israelitas escapem do exército egípcio e, em seguida, as fecha sobre os seus perseguidores. Por séculos, essa narrativa foi vista por muitos apenas como um milagre, uma história de fé. Mas e se houvesse mais do que isso? E se a ciência e a arqueologia pudessem nos dar pistas sobre esse evento extraordinário? Vamos começar nossa investigação no Golfo de Aqaba, um dos braços do Mar Vermelho. Por que aqui? Porque esta localização específica se alinha com a rota do Êxodo descrita na Bíblia. O texto sagrado menciona que, após deixarem o Egito, os israelitas acamparam junto ao mar. O Golfo de Aqaba se encaixa perfeitamente nessa descrição geográfica. É uma região com montanhas imponentes que formariam um beco sem saída natural, encurralando o povo entre a terra e o mar, exatamente como a narrativa descreve o desespero deles antes do milagre. A primeira grande pista que intriga os pesquisadores é a descoberta de uma ponte subaquática natural que atravessa o Golfo de Aqaba, ligando a Península do Sinai, no Egito, à Arábia Saudita, onde se acredita estar o verdadeiro Monte Sinai. Essa ponte submersa é uma elevação do leito marinho, com uma inclinação muito suave. Em ambos os lados dessa ponte, o mar despenca para profundidades de mais de 800 metros. Se as águas realmente se abrissem, essa passagem seria o único caminho viável para uma grande multidão atravessar. A inclinação suave permitiria a passagem de pessoas, animais e carroças, algo que seria impossível nos penhascos íngremes ao redor. É aqui que a história fica ainda mais emocionante. O arqueólogo Ron Wyatt, nos anos 70, foi um dos pioneiros a explorar essa área. Ele e sua equipe afirmaram ter encontrado algo extraordinário nesse leito marinho. Rodas de carruagens antigas. Isso mesmo, rodas incrustadas de corais, espalhadas ao longo dessa ponte subaquática. As imagens são impressionantes. As formas são inconfundíveis. Eixos e rodas com 4 e 6 raios, consistentes com os modelos de carruagens do novo reino egípcio. A época em que muitos estudiosos acreditam que o Êxodo ocorreu. Uma das rodas, encontrada por Wyatt, foi levada para a análise no Departamento de Antiguidades do Cairo. O diretor da época, Dr. Nassif Mohamed Hassan, confirmou que se tratava de uma roda de carruagem da 18ª dinastia, datando de cerca de 1400 a.C., o que se alinha perfeitamente com a cronologia bíblica do Êxodo. Ele ficou tão impressionado que declarou: "Isso é uma prova irrefutável da veracidade do relato do Êxodo." Pensem na importância disso. Não estamos falando de apenas uma roda, mas de várias peças que sugerem um grande número de carruagens destruídas naquele local. Mas as descobertas não param por aí. Além das rodas, foram encontrados restos que se assemelham a ossos humanos e de cavalos, todos fossilizados e cobertos por corais ao longo de milênios. A análise desses materiais é complexa, mas a sua presença no mesmo local das rodas de carruagem fortalece a hipótese de que um exército inteiro pereceu ali. É como se o fundo do mar fosse um cemitério, um memorial silencioso de um evento cataclísmico. Outra peça importante desse quebra-cabeça está em terra firme. Em ambas as margens do Golfo de Aqaba, exatamente onde a ponte subaquática começa e termina, foram encontradas 2 colunas gigantes de granito vermelho. Uma do lado egípcio, na praia de Nuweiba, e outra do lado saudita.
Embora a inscrição na coluna do lado egípcio tenha se apagado com o tempo, a do lado saudita foi encontrada intacta por Wyatt. Ela continha inscrições em hebraico antigo, com os nomes de Salomão, Misraim, Egito, Morte, Faraó, Moisés e o nome de Deus, Javé. A teoria é que o rei Salomão, séculos após o Êxodo, teria erguido essas colunas como um memorial, marcando o local exato da travessia milagrosa para que as futuras gerações não se esquecessem. Infelizmente, as autoridades sauditas removeram essa coluna, mas as fotografias e relatos permanecem. Agora, vamos falar um pouco sobre a ciência por trás do abrir das águas. Alguns cientistas céticos tentam explicar o fenômeno através de eventos naturais, como um recuo do vento. Um estudo de 2010 sugeriu que um vento forte e constante, soprando durante a noite, poderia ter empurrado as águas para trás numa área específica, criando uma passagem seca. Embora isso seja teoricamente possível em certas condições, a precisão do evento, acontecer exatamente quando os israelitas precisavam e fechar-se sobre os egípcios, aponta para algo além de uma simples coincidência. Além disso, essa teoria não explica como uma passagem tão profunda quanto a do Golfo de Acaba poderia ter sido exposta. A narrativa bíblica descreve muralhas de água à direita e à esquerda, o que sugere uma divisão sobrenatural, e não um simples recuo gradual. O que as descobertas arqueológicas de Wyatt e outros pesquisadores sugerem é que, seja qual for o mecanismo, o evento aconteceu, e aconteceu de forma dramática, deixando para trás um campo de batalha submerso. Claro, é importante dizer que essas descobertas não são universalmente aceitas pela comunidade arqueológica tradicional. Muitos questionam os métodos de Wyatt e pedem por mais pesquisas revisadas por pares. A arqueologia subaquática é cara e complexa, e a instabilidade política da região também dificulta novas expedições. No entanto, a quantidade e a especificidade das evidências encontradas são, no mínimo, provocadoras. Não se pode simplesmente ignorar rodas de carruagem egípcias no fundo do mar, exatamente onde a Bíblia indica que um exército egípcio se afogou. O que temos, então, é uma convergência fascinante de texto antigo, geografia, e achados arqueológicos. Temos uma rota que faz sentido, uma ponte subaquática que torna a travessia possível, colunas memoriais em ambas as margens e, o mais incrível de tudo, os restos de um exército egípcio exatamente onde a história diz que eles estariam. Para os crentes, essas descobertas são uma confirmação poderosa da sua fé, mostrando que os relatos bíblicos não são apenas alegorias, mas registros de eventos históricos reais. Para os céticos, elas apresentam um desafio, um conjunto de evidências que exige uma explicação. De qualquer forma, a possibilidade de que o Mar Vermelho ainda guarde os segredos do Êxodo é algo que nos enche de admiração e curiosidade. O fundo do mar é a última fronteira da arqueologia, um museu gigante esperando para ser explorado. Quem sabe que outros segredos estão escondidos sob as águas do Mar Vermelho, esperando para nos contar mais sobre um dos momentos mais épicos da história da humanidade? A busca pela verdade continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério milenar. O que você acha? As rodas de carruagem e as colunas de Salomão são provas suficientes do Êxodo? Ou ainda precisamos de mais evidências? Deixe sua opinião nos comentários, eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este assunto incrível. Muito obrigado por mergulhar nessa história conosco hoje. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os maiores mistérios da história e da fé, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aventura!